A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs. Chegamos ao dia 22 de dezembro, nossa caminhada do Advento continua, e hoje o Espírito Santo quer nos lembrar que, antes da chegada do Messias, Deus levantou uma voz que chama, que prepara, que desperta corações. Hoje vamos falar sobre João Batista, o profeta que foi enviado para preparar o caminho para Jesus. Imagine que uma grande autoridade vai visitar sua cidade. Antes dela chegar, uma equipe inteira é enviada, pavimentam ruas, limpam calçadas, retiram obstáculos. Nada fica do mesmo jeito, porque a cidade precisa estar pronta para receber alguém importante. Foi exatamente isso que Deus fez antes do nascimento de Jesus. Mas ele não enviou máquinas, ferramentas, engenheiros. Ele enviou uma voz. Uma voz que chamava o povo ao arrependimento. Uma voz que limpava caminhos espirituais. Uma voz que anunciava: preparem-se! O rei está chegando. Essa voz era João Batista. E assim como naquela época, Deus também quer preparar caminhos no nosso coração hoje. Leitura do texto bíblico, Lucas 1, versos 16 e 17. O Evangelho de Lucas foi escrito pelo médico Lucas, um companheiro de Paulo, detalhista, cuidadoso e preocupado em registrar a verdade com precisão. Ele escreve seu evangelho cerca de 62 depois de Cristo, com o objetivo de apresentar uma narrativa ordenada sobre a vida de Jesus. O capítulo 1 apresenta o cenário antes do nascimento de Cristo. Israel vivia um silêncio profético de 400 anos. Durante séculos, Deus não havia levantado profetas. O povo estava frio espiritualmente, dividido politicamente e religioso, distante da essência da aliança. É nesse ambiente que Deus rompe o silêncio. Uma promessa é feita ao sacerdote Zacarias. Seu filho será o mensageiro que virá no espírito e poder de Elias. João Batista surge como ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele é o eco de Isaías 40, verso 3, voz do que clama no deserto. Sua missão: chamar o povo ao arrependimento, restaurar relacionamentos, reconectar corações a Deus, preparar um povo para receber o Messias. O texto mostra que a preparação para a chegada de Cristo envolve transformação interior, mudança de postura e reconciliação. Observe a frase: converterá muitos ao Senhor. Converter não é apenas mudar de opinião, do grego implica virar-se completamente, abandonar um caminho e caminhar para outro. João é levantado para virar o povo novamente para Deus. Depois o texto diz: no espírito e poder de Elias. Isso não significa reencarnação, mas a mesma ousadia, autoridade e urgência profética. Assim como Elias confrontou uma geração fria, João confrontou uma geração religiosa, mas morta. A expressão, preparar ao Senhor um povo bem disposto. No original, significa um povo ajustado, alinhado, pronto. Cristo não pode ser recebido por corações duros, orgulhosos ou distraídos. João foi chamado para nivelar o terreno espiritual da nação. Assim como naquele tempo, o Espírito Santo ainda levanta vozes que nos chamam para alinhar a alma, limpar caminhos e ajustar o coração para Jesus reinar completamente. Um erro que cometemos quando ignoramos esse texto. Muitos ignoram a necessidade de preparar o coração para Cristo. Achamos que a presença de Deus é automática, que basta viver do nosso jeito. Mas Deus não invade territórios desorganizados. Ele transforma os que abrem espaço. Quando ignoramos esse texto, caímos no erro de banalizar arrependimento, minimizar pecado, resistir à mudança e viver uma fé superficial. João nos lembra: não existe Natal verdadeiro sem arrependimento. Não existe Cristo reinando onde o coração não é preparado. 3 bênçãos profundas que Deus revela nesse texto. Primeiro, Deus ainda levanta vozes para nos despertar. Quando estamos cansados, distraídos ou desviados, Deus envia uma voz, às vezes um pregador, um louvor, uma palavra, um devocional para nos acordar espiritualmente. Assim como João chamou Israel ao arrependimento, Deus te chama hoje a alinhar o coração. Segunda, a verdadeira preparação para Cristo gera reconciliação. O texto diz que João viria para converter o coração dos pais aos filhos. Isso fala de cura familiar, restauração de vínculos, perdão e reconexão.
Jesus nasce onde existe reconciliação. Quando Deus prepara o caminho, Ele cura relacionamentos e fortalece lares. Terceiro, o Espírito Santo nos torna um povo bem disposto. A expressão bem disposto aponta para alguém que não apenas ouve, mas obedece, não apenas crê, mas pratica. Quando o Espírito Santo prepara o coração, você se torna alguém que responde rápido à voz de Deus, que vive com propósito, que caminha em maturidade. Essa é a bênção do Advento, o Espírito preparando você para receber mais de Cristo. Assim como João preparou a nação para Cristo, o Espírito Santo hoje prepara você para viver algo novo com Jesus. Deixe Deus nivelar seu coração. Deixe Ele ajustar caminhos, curar áreas, reacender fé. Porque o mesmo Cristo que veio naquela noite em Belém quer nascer de novo em áreas da sua vida que ainda precisam de luz. Que a graça do Senhor encha a sua casa. Que o Espírito Santo prepare você para o grande dia 25. E que a voz de Deus continue ecoando no seu coração. Deus abençoe vocês. Amamos vocês em Cristo. Até amanhã, no devocional do dia 23.